Bom, bispo, a minha história é um pouco diferente, porque minha mãe já era evangélica quando eu nasci. Minha mãe vem de berço evangélico. E eu fui criada junto com ela dentro da igreja e sempre, ela me ensinou sempre a amar muito as coisas de Deus, sempre amar muito a palavra de Deus. Minha mãe foi muito participativa nisso, de me ensinar, de orar comigo todas as noites, de me ensinar, cantar comigo à noite, fazer o nosso culto ali racional. Minha mãe me ensinou isso. E eu cresci nisso. Quando cheguei aos 17, 16 anos, aliás, aos 12 anos, 11 por aí, eu já era professora da escola bíblica dominical para as criancinhas. Eu dava aula. E começou naquele tempo, nós vamos abrir muitas salas na igreja onde eu participava, e abriram várias salas. E a que permaneceu foi a minha das crianças. Minha mãe me acordava de manhã no domingo: Selma, tem escola bíblica, você vai lá porque as crianças estão te esperando. Eu falei: mãe, eu estou cansada. Ela falou assim: mas as crianças estão te esperando, Deus está te esperando. Então ela me ensinou a amar a obra de Deus e a fazer a obra de Deus. Então, aos 17 anos, aí fui presidente dos jovens, aí ajudava na igreja de todas as formas, trabalhei na igreja para limpar a igreja, por uns 2 anos por aí. Quem tinha a responsabilidade de todos os dias ir limpar a igreja era eu. Trabalhava em outro emprego e voltava e ia limpar a igreja todos os dias. Eu lembro que era de encerar, né? E eu encerava todo final de semana, né, a igreja para ficar bonita para o final de semana. Assim foi toda a minha adolescência. Aos 17 anos tive a primeira decepção com o homem dentro da igreja, né? E ali eu queria fazer e eu não podia fazer, e me barravam, e eu tive essa frustração dentro da igreja. E eu sei que eu ajoelhava todos os dias 15 minutos. Eu fiz esse propósito, eu tinha 17 anos, eu fiz esse propósito, falei: Senhor, me mostra uma igreja, me leva para uma igreja onde tem compromisso, onde se importa com as almas. Porque eu estou vendo que não se importa com as almas, e eu quero alguma coisa que se importe com as almas. Porque eu queria evangelizar, as pessoas não queriam ir. Eu queria fazer uma coisa, não queriam ir. Eu queria fazer um trabalho para chamar jovens, chamar alguma coisa, não queriam ir. Eu falei: Senhor, mas me barravam, me cortavam, não queriam. Então, eu falei para Deus: Deus, me leva para uma igreja. Se tiver que me tirar dessa cidade, me tira. Porque eu morava numa cidade muito pequena. Me tira dessa cidade. Eu falei com Deus, e todos os dias, naquele mesmo horário que eu chegava do trabalho, eu ajoelhava e pedia isso para Deus durante 15 minutos, todos os dias. E uma tia minha chamava meu pai para vir para São José do Rio Preto, e meu pai falava: não, eu estou aqui tantos anos, eu não vou sair daqui. Aí, quando eu ouvi meu pai falando isso, eu comecei a orar. Falei: Senhor, se é a minha oportunidade de sair dessa cidade para ir para outra cidade, porque eu queria algo novo, algo grande. Eu queria ir atrás, porque eu queria conhecer outras igrejas. E lá eu não tinha essa oportunidade. E eu falei para Deus: Deus, toca no coração do meu pai. Muda o coração do meu pai. Menos de 1 ano, meu pai estava aqui em Rio Preto. Meu pai tinha família assim, muito problemática, com bebida, a família inteira. Meu pai nunca foi um alcoólatra, mas sempre para os botecos, sempre bebendo, nunca presente, né? E a minha mãe fazia os dois ali. Então, eu falava: agora acho que chegou a minha oportunidade. E eles vieram na minha frente depois que eu vim, depois de um tempo, de uns 3, 4 meses que eu vim para Rio Preto, né? E quando cheguei aqui, comecei a procurar uma igreja, e procurava, não é essa, não é essa. Até que eu cheguei
um certo dia, encontrei uma pessoa, ele falou assim, você está indo em que igreja? Eu falei, eu estou indo, mas não é isso que eu quero. Então, nada me preenchia, porque eu nasci, cresci, mas eu acho que eu não tinha aquele contato de estar cheia de Deus, né? Eu não sabia o que me faltava, mas eu queria algo. Aí ele falou assim, então vamos para um ministério aí que eu conheci, e é bom, e não sei o quê. Fui. Me afundei mais ainda. Até trabalhando, indo a esse ministério, aí me ensinaram tudo errado. Aquilo que eu tinha aprendido a minha vida inteira foi por água abaixo. Saí da igreja, saí da presença de Deus. Aí fui para rodeios, para bailes. E aquilo no mesmo tempo que eu ficava feliz, no outro dia era igual droga. À noite eu ficava bem. 4 horas da manhã chegava em casa, 3 horas da manhã tinha que ir 3 horas eu chegava em casa, 5 horas da manhã eu tinha que ir trabalhar. Então, e eu praticamente não dormi. E no outro dia era uma frustração tremenda, um vazio tremendo, que isso me passou durante 1 ano, quase 2 anos. Saí um dia e fui com os amigos, eu estava assim, rodeada de amigos, e eu olhei para o céu e olhei para os meus amigos, todo mundo conversando, e eu estava mais alta um pouquinho. Eu falei, eu me senti sozinha, sabe o que é sozinha? Sozinha, com muitos amigos em volta conversando, e eu me senti sozinha. Eu olhei para o céu e falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Para que eu vim aqui? Resolvi que eu queria ir embora para São Paulo. Fui embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo, nada deu certo. Aí, até que um dia eu arrumei uma pessoa para morar comigo, uma amiga. Na verdade, não era minha amiga, era uma amiga de uma amiga minha. E nós alugamos uma casa para morar, e eu estava sem trabalhar. Ela pagou uns meses, depois eu fui pagar. O que eu ganhava, eu pagava de aluguel. E eu estava indo à igreja, e me sobrava R$10 para sobreviver o mês inteiro, para comer. Com R$10, comprava tudo em miojo. Cobrava tudo em miojo. Eu tinha R$6 que eu ganhava da empresa que eu trabalhava, que eu era secretária, e esses R$6 era para eu almoçar. Ao invés de eu almoçar no restaurante que todo mundo almoçava, eu ia comer um prato feito, para no outro dia eu ter que comer de manhã, porque aí eu usava tipo assim, R$3, R$4, e me sobrava um pouquinho, aí eles me davam outro valinho para eu de manhã tomar um café com leite e um pão com manteiga. E eu fiz isso durante um ano mais ou menos, que eu fiz isso. Comendo miojo, e às vezes quando tinha alguma coisa, alguma campanha na igreja que tinha frutas, essas coisas, eu catava as frutas, muitas frutas, e levava para eu comer. Passei um ano mais ou menos assim. Ilusão, as pessoas pensarem que estar na igreja é estar bem. Ilusão. E eu estava na igreja e ainda passando por tudo isso. E isso sozinha, sem pai, sem mãe, porque deixei a casa dos meus pais nova já, com 15 anos já tinha deixado. Eu ia morar com meu irmão, depois fui morar com amigos, depois fui morar na casa de patrão, e assim foi muitos anos da minha vida, morando na casa dos outros. E nesse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu pertencia a uma igreja, e uma vez o pastor pediu emprestado para mim um cartão, eu emprestei, e até hoje ele não pagou. Quem pagou fui eu quando vim morar na obra. Outra desilusão que eu tive, porque...
Você está dizendo que o pastor do ministério que você estava te pediu o teu cartão emprestado para fazer compras? Cartão de uma loja. Na verdade, ele me levou até a cidade, pediu para que eu fizesse o cartão para que ele comprasse, porque ele não tinha nome. E nunca pagou? E nunca pagou. Então, essa foi mais outra desilusão de igreja, de pastor, entre outras. Enfim, você passou por inúmeros lugares? Não. Você frequentou inúmeros lugares? Sem contar. Procurando um ministério bom, uma igreja boa, uma igreja que fizesse aquilo que eu achava que era certo, que era cuidar das almas. E, no fim, as almas eram lesadas como eu fui lesada. Vim embora, tentei ir para os Estados Unidos, não dei, tive que voltar, não deu certo. Voltei para São José do Rio Preto e lá vai procurar a igreja. Aí um dia minha mãe ouvindo a rádio, eu procurando na rádio, minha mãe falou assim, eu gosto da mensagem dessa mulher, mas ela grita muito. Era a bispa. Aí eu falei assim, se ela grita muito, nem vou pôr. Já me tirei do lugar. E não ouvi, Deus já estava me orientando ali, me querendo, aí eu falei, então nem vou ouvir. Uma vez eu vim aqui, na igreja, aí como tinha a libertação, eu falei, esse negócio não é para mim não. Porque vinha daquele negócio bem monótono, aquelas coisas, eu falei, não é para mim não, fui embora, nunca mais apareci. Aí, depois que eu vim de São Paulo, cheguei a São José do Rio Preto, comecei a trabalhar, encontrei uma amiga que é a Silvia, que estava vindo aqui na igreja, e encontrei ela em depressão. Aí ela virou assim, muita depressão por causa do problema do casamento e tal, e eu cheguei nela e falei assim, mas você vai deixar isso acontecer? Você não vai lá, né? Você não tem Deus? Aí ela falou assim, mas você está no ministério errado, você tem que ir para a minha igreja, você é totalmente diferente, a sua visão é diferente. Eu falei, por quê? Ela falou, não, você tem que ir na minha igreja, onde eu estou indo. Eu falei, então tá, eu vou. Ela me convidou, era o senhor que estava fazendo um culto à tarde, às 3h. O senhor que fazia o culto. E eu vi o senhor fazendo culto, gostei. Daí, uns tempos, ela me convidou para trabalhar com ela e comecei a vir ao ministério. Cheguei no ministério numa segunda-feira, que eu comecei a vir, assim que eu falei que eu ia vir a semana toda, né? Uma segunda-feira eu vim. Na terça vim de novo, na quarta vim de novo, na quinta eu já fui participar do sopão. E assim foi. Na outra quinta já fui participar do sopão de novo. Aí foi indo. Eu fui me apaixonando, porque eu falei, não é aqui. Porque o amor com que tratavam as pessoas no sopão, o amor que tratava com as pessoas dentro da igreja, como eu fui recebida, eu falei, é aqui. Aquela oração que eu tinha feito há 17 anos, aos 27 anos, mais ou menos, 28 anos, que eu fui encontrar. Nisso tudo eu passei por tudo aquilo, saí da igreja, sair da presença de Deus, ir para São Paulo, chegar aí até os Estados Unidos, voltar, aquela bagunça toda na minha vida inteira, dentro de igreja, e acontecendo tudo isso, sem se encontrar. Aí no dia que eu pisei os pés aqui, eu falei, é aqui. E foi aqui dentro que a minha vida e a vida de toda a minha família foi transformada. Foi aqui dentro. Meu pai veio para São José do Rio Preto porque ele não tinha condições de pagar aluguel. Então, ele veio para trabalhar de caseiro para ter a casa onde morar, porque ele não tinha condições de pagar. Meu pai faleceu alguns anos atrás, meu pai faleceu com um carro, com uma casa e com dinheiro no banco. Minha irmã tinha problemas no casamento. Isso tudo em oração aqui, muita luta, campanha em cima de campanha, todas as campanhas, jejum, todas as campanhas. Se eu pegar os meus projetos que eu tenho guardado, o senhor vai ver que é
tudo concretizado. A minha irmã tinha problema com um filho doente, né? Problemas de briga em casa, passava necessidade porque não tinha condições de ficar trabalhando. Hoje minha irmã tem 2 carros zero, minha irmã está uma vida boa que, né, que muita gente pedia a Deus, trabalha bastante, mas também está super bem. Meu irmão, 15 anos brigando de luta dentro de casa, luta, de um jogar a cadeira no outro. A partir do momento que eu fiz um convite para eles virem, eles vieram aqui, a vida deles foram transformada. Nunca mais houve uma briga dentro de casa. Nunca mais. Uma briga. Ninguém levantou a voz para ninguém. E eu, com 15 anos, que eu não tinha visto dentro da minha casa, com a minha mãe e meu pai, eu vi na vida dos meus irmãos. E aquilo me doía. Eu falava, não é isso. Me doía de eu entrar no meio, falar, meu Deus, o que é isso? Então, depois que eu entrei aqui, a minha vida daquela pessoa vazia, né, sem direção alguma. Isso faz quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Então, aquela mulher que peregrinou, que bateu de porta em porta, que de lugares em lugares, tentando se encontrar, tentando ter um encontro de verdade com Deus, ser uma pessoa realizada, feliz. Faz 15 anos que você chegou ao ministério e faz 15 anos que você é uma nova pessoa, vive uma nova vida, Exatamente. Da qual reflete sobre toda a sua família. Toda a minha família. Como e o que representa, como é fazer a obra. Você é uma interna do ministério? Interna, eu comecei a vir com 2 anos que eu estava frequentando a igreja, eu já fui ser uma interna. E eu falo, o que realiza o ser humano é fazer a obra. Mesmo aqueles que têm empresas lá fora, mesmo aqueles que têm a sua vida secular lá fora, normal, se ele não tiver fazendo a obra de Deus em todos os aspectos, ele jamais vai ser completo. Jamais o ser humano vai ser completo se ele não estiver fazendo aquilo que Deus mandou. Quer ir de pregar o evangelho, quer ir de fazer. E não importa como ele vai fazer. Não importa. Não importa de que forma ele vai fazer. Ele tem que fazer. O ser humano só é realizado fazendo aquilo que vem de Deus. E como é fazer dentro do Ministério Mudança de Vida? Melhor ainda, né? Porque eu fazia antes e não era realizada. Hoje eu faço e sou realizada. Então, é ser realizado. Fazer a obra de Deus é você estar completamente realizado. Você tem tudo, entendeu? Em todos os aspectos, porque eu não tinha vida para falar assim, o meu futuro. Eu vivia para trabalhar, para comer hoje, vivia para viver hoje e pronto. O futuro, a Deus pertence, a Deus dará, porque por mim, eu não sabia, não tinha sonhos para fazer, não tinha nada. Então, depois que eu entrei, aí começou todo o sonho, começou toda a minha vida, as minhas guerras, né, para vencer. Então, ninguém é realizado se não fizer a obra. Eu falo que tem muita gente que tem muito dinheiro e não é realizado, porque não tem Deus e porque não faz a obra de Deus. Outros estão dentro da igreja e pode ter certeza que ele não é realizado. Mesmo ele tendo dinheiro, se ele não fizer a obra. Mesmo, porque Deus prosperou, Deus abençoou, para quê? Para que ele abençoasse a obra e para que ele fizesse a obra. Então, ninguém é realizado. O que o Ministério Mudança de Vida significa para você, Selma? Olha, bispo, para mim é tudo, é minha vida, né? Porque não tem o que falar. Porque eu vivia a perambular por um lado, o outro, e sem direção. É a direção que a gente tem para fazer. É a direção que a gente tem para realizar. Vem tudo daqui, vem tudo do altar. A palavra
É tudo. Você hoje vai à igreja, você recebe a palavra, amanhã você pode ter certeza que você está usando ela. Então, se não vir, a palavra de Deus é o caminho. Se você não vir para receber, como é que vai fazer? Não tem como. Então, é tudo. Ministério Mudança de Vida, tudo na minha vida. Não tem o que falar. Eu amo essa obra, amo essa igreja, amo. É minha paixão essa igreja. Eu fico emocionada de falar, porque é aqui que eu tive um encontro. Nascida num berço evangélico, criada dentro de igrejas, mas aqui que eu conheci Jesus. Amém.